Olá pessoal, vou gravar aqui então mais uma série aí dos 5, fazer umas 5 escolhas aqui na minha estante de livros e filmes. Começar aqui com o Ragtime do E.L. Doctorow, fazendo assim essa escolha de 5 livros da literatura americana. Lá em 2010 eu fiz uma disciplina do mestrado em literatura americana e eu pude perceber assim, toda a riqueza da literatura nos Estados Unidos, principalmente no século XX e de 1945 para cá. Eu vou escolher então 5 desses livros que alguns deles eu não cheguei a estudar naquela lista, né, dos livros que eu li para a matéria, mas a maioria deles eu dei uma repassada assim. E um deles foi esse Ragtime, que é um livro fantástico, é um livro que entrelaça assim, um pouco personagens históricos, né, na ficção, o que eu acho assim, incrível. Então, por exemplo, nesse livro vão aparecer figuras tipo o Henry Ford, o Freud na sua suposta primeira viagem aos Estados Unidos, né, para divulgar a psicanálise, a Emma Goldman, mas quem? Outros personagens da cultura daquela época, assim, que o pessoal, assim, a gente não conhece muito bem, mas que eram importantes. E esse livro é interessantíssimo. Ele conta a história dessa família. Eles não têm nomes, né? Assim, é o irmão mais velho, o irmão mais novo, a mãe, o pai. E um dia eles recebem na casa deles um músico negro que toca muito bem o ragtime, que é um estilo de música dos negros, né? O piano. E ele é um negro muito bem vestido, muito bem falante e tal. E um dia o carro dele é depredado por um grupo de policiais e eles colocam excrementos no carro, quebram o carro e tal. E ele, num desespero assim de conseguir de volta o carro do jeito que ele era, ele vai até as últimas consequências a ponto de invadir a casa de um milionário e, enfim, e a polícia ter que negociar com ele falar que a única coisa que ele quer é o carro de volta. Então nós temos aí um enredo muito interessante que prende muito pra gente saber o que vai acontecer, se ele vai conseguir ou não. E fala também sobre essa questão racial, né? O orgulho ferido lá desse negro. E é interessantíssimo o livro, bacaníssimo. Se passa lá no início do século XX, né? O Houdini também aparece, J.P. Morgan. É interessantíssimo, gente. Assim, essa mistura de ficção com história eu acho bacaníssimo. Então, recomendo o Ragtime. Excelente, sensacional. Outro livro, deixa eu pegar aqui, que eu li também, foi o Olho Mais Azul, da Toni Morrison. A Toni Morrison, premiadíssima, né, importantíssima, ganhou o Nobel, se não me engano, em 93. E essa história não é a mais famosa dela, né, não é a mais conhecida, mas foi a que eu li para apresentar um trabalho, porque a gente tinha que escolher um livro. E como a gente leu lá o Song of Solomon, que é um outro livro importante dela, e eu acabei escolhendo um outro livro da Toni Morrison para ler e escolhi esse O Olho Mais Azul. É a história da Pecola, que é essa criança negra, que ela é muito feia. E ela tem assim um desejo de ter olhos azuis, como a Shirley Temple, que era uma criança que apresentava uns programas lá na década de 40 nos Estados Unidos, se eu não me engano. E, enfim, esse é o sonho que ela tem. Ela é filha de um pai alcoólatra, ela é meio que recebida numa outra família, se eu não me engano. E um dia alguém conta uma história para ela e ela é totalmente refeita por essa história, porque essa pessoa diz para ela: se você fizer tal coisa, você vai ter os olhos azuis. Ela faz aquilo, não posso contar os detalhes da cena, e ela vai criar essa ilusão de que ela tem os olhos azuis. Gente, essa história é muito tocante, é muito triste, é incrivelmente bem escrita e tem um personagem que para mim é um dos personagens mais marcantes da história da literatura, que é o Superhead Church,
que agora eu não me lembro, mas se não me engano é essa pessoa que conta pra ela essa história, né? Que se ela, por exemplo, ela desse uma bola, esse personagem tinha medo de matar o cachorro dele. Ele detestava o cachorro, é um cachorro que ele tinha recebido na casa onde ele estava. E ele fala pra ela, ó, se você for lá e der essa... Ele prepara uma bolinha de veneno, der aí o cachorro morrer, alguma coisa, acontecer alguma coisa com o cachorro, você vai ter os olhos azuis que você quer. E ela faz isso, né? Entregando sem saber esse veneno pro cachorro. Olha, eu só digo pra vocês, é muito forte assim, o personagem. E, enfim, incrível. Eu não li ainda o Beloved, né? Que é o Amada da Toni Morrison, que é o mais famoso. Mas eu já li esse aqui, pra mim já tá bom. Que autora, viu? Muito bacana. Um outro livro que esse sim eu também estudei, que é o Thomas Pynchon, Crying of Lot 49. Isso aqui para quem gosta de literatura um pouco mais experimental. Esse livro começa com esqueci o nome da Édipa Massa. Édipa de dar uma ideia de Édipo, né? Porque os nomes dos personagens do Thomas Pynchon só já dá para você escrever uma tese, assim, porque o nome que ele dá para os personagens é muito engraçado. Muchomas, tem um personagem chamado Muchomas, que é o namorado atual, se não me engano, da Édipa. E ela um dia recebe uma carta dizendo que ela vai ter que ser executora do espólio de um ex-namorado, que era um super empresário do ramo de construções e tal, de casas e tal. E ela vai executar esse inventário e ela começa a se deparar com uma série de pistas de que existe um sistema de correio meio clandestino nos Estados Unidos. Ela vai encontrar esse símbolo aqui num banheiro. Ela vai assistir uma peça de teatro. Nessa peça de teatro tem uma menção a essa sociedade secreta e ela começa a receber esses sinais, todos esses sinais, né, que isso existe. Ela vai tentar descobrir e ela continua e no fim ela vai chegar num leilão, e esse leilão tem lá uma série de selos que supostamente vai provar a existência dessa sociedade. E aí o que vai acontecer? Vocês têm que ler o livro. O Thomas Pynchon tem uma fama de ser um escritor difícil, e eu realmente pude perceber isso, que eu tentei escrever um trabalho sobre ele, tentei entrar finalmente no mestrado, escrevendo, apresentando um pré-projeto sobre esse livro, mas eu acabei me embolando lá nas terminologias, enfim, não deu muito certo. Mas é um livro riquíssimo, é um livro que tem muitas coisas para ser debatida, um pouco dessa cultura dos anos 60, 70, excelente, bacaníssimo para quem quer ler uma coisa mais desafiadora, assim. Esse aqui eu não estudei, mas eu recomendo, que é o John Cheever. John Cheever é conhecido pelos contos que ele escreveu também. E esse livro conta a história dessa família, os Wapshot. É uma família que mora numa cidadezinha do interior, meio decadente. E é o famoso, o típico saga familiar, né? Tem os filhos, a mãe, o pai. Os filhos vão tentar a vida em Nova York e tal, essas coisas todas. O mais interessante, às vezes, não é tanto o painel que ele faz dessa sociedade, John Cheever, mas a maneira, para isso, na minha opinião, a maneira como ele escreve é muito interessante, muito melancólica, assim. E tem a história desse pai que escreve um diário e ele tem um barco velho e a família dele tinha, assim, teve grandes funções, a navegação, e ele tem esse barquinho velho que nem pertence a ele, é uma tia, e essa tia meio que fica manipulando ali o personagem e tal. É muito interessante, gostei demais da prosa do John Cheever. Esse livro ganhou aquele Book Award, National Book Award na época, muito premiado, e eu adorei a prosa do John Cheever. E por último, para completar minha lista dos 5, A Marca Humana, do Philip Roth. Esse sim, um autor assim, contemporâneo, respeitadíssimo. E esse livro conta a história desse professor universitário que um dia na aula ele usa um termo, e assim, isso por engano mesmo, foi um mal entendido. E ele recebe um aluno vai e reclama que ele fez uma alegação racista na sala de aula e ele vai perder o emprego na universidade, isso vai encadear aí uma tragédia na vida dele.
E ele vai ficar em casa sozinho, ouvindo música, vai viver aquela vidinha, e ele vai assim começar a se relacionar com uma moça bem mais jovem que ele, analfabeta, e que é perseguida por ex-marido dela, que era um veterano da guerra do Vietnã, enfim. O interessante aqui é que o Philip Roth vai fazer uma crítica a essa politicamente correto, a essa moralização, né, de que ele não podia se relacionar com uma moça mais nova. E eu acho que o Philip Roth falou isso justamente no momento em que estava acontecendo aquele escândalo da Monica Lewinsky com o Bill Clinton. Então, ele vai tratar um pouco desses assuntos aí. Excelente também. Bom, o vídeo tá ficando um pouco longo já, né? Eu não mostrei muito, fiquei manuseando muito o livro aqui, porque eu acho que assim dá pra falar melhor. Já leram algum desses livros? Recomendo demais literatura americana do século XX. Sensacional. Coloquem nos comentários se vocês já leram. Ok? Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau.